Quais são os livros inspirados por Deus? Seria em vão apelar para a Bíblia à procura de uma solução para isso, pois nela não se encontra o catálogo dos livros inspirados. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Os mestres modernos do protestantismo já chegaram a considerar as Escrituras como simples testemunho da consciência religiosa dos antigos cristãos. Testemunho que não difere essencialmente dos demais livros da cristandade primitiva. Mas afinal, quais são os critérios para se discernir se um livro é inspirado por Deus ou não? Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Nos últimos séculos, diversos têm sido os critérios propostos para se resolver tal questão. Vamos ver os mais invocados e a forma apologética de refutá-los. Os critérios são: número 1, a índole do livro examinado, ou seja, a sublimidade de sua doutrina, o encanto singular de seu estilo, a sua aptidão a suscitar sentimentos piedosos. Número 2, a experiência do respectivo leitor, o qual, durante a leitura da Bíblia, sentiria alegria e deleite, ou seria movido à compunção, ou perceberia o testemunho interno do Espírito Santo. Número 3, o fato de ter sido o seu autor um profeta, um apóstolo, um discípulo de profeta ou de apóstolo. Número 4, o testemunho de homens eruditos e a constância dos mártires ao confessarem a índole inspirada de determinado livro. Número 5, o estudo da história do cânon ou catálogo bíblico. Porém, todos esses critérios que apresentamos são falhos. Vejamos os critérios então. Número 1 e 2. A sublimidade da doutrina e do estilo, assim como as experiências íntimas do leitor, estão sujeitas à apreciação pessoal de cada um, podendo ser diversas. Além disso, essas características podem convir a qualquer livro religioso. Constituem, por isso, insuficiente indício de que Deus é o autor do respectivo texto. Refutamos também o critério número 3, quanto à dignidade de apóstolo, profeta ou discípulo, ela não se identifica por si com a de um escritor inspirado. Deus pode dar a alguém o carisma para pregar sem lhe dar luz especial para escrever, ou para se tornar autor de um livro bíblico. Ademais, há partes da Sagrada Escritura das quais não se sabe indicar com segurança o respectivo autor. Por exemplo, muitos dos axiomas do livro dos Provérbios se devem a anciãos anônimos da corte de Israel. São comuns as perguntas: qual o autor da Epístola aos Hebreus, por exemplo? Ou de João capítulo 7, versículo 53 e capítulo 8, versículo 11? E de Marcos capítulo 14, versículo de 9 a 20? E por outro lado, sabemos que há genuínos escritos dos apóstolos que se perderam. Por exemplo, as cartas de São Paulo, mencionadas em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, e em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Além do mais, alguns escritos na antiguidade eram explicitamente atribuídos a apóstolos ou discípulos de apóstolos, sem que fossem tidos como inspirados. Tal é o caso da carta dita de Barnabé, que Tertuliano e São Jerônimo confirmam ter sido escrita pelo próprio Barnabé, apóstolo dos gentios, mas não pertencer ao cânon dos livros sagrados. Apesar dessas considerações, alguns exegetas julgam que todos os apóstolos e discípulos de apóstolos gozavam do carisma da inspiração bíblica sempre que escreviam. Quanto ao critério número 4, sabemos que não se poderia dar valor absoluto ao testemunho de homens eruditos e mártires. Embora muito valiosas, nada nos garante que tais palavras gozem de autoridade superior, sendo falha a autoridade de homens. E já em relação ao critério número 5, o estudo da formação do cânon bíblico mostra ao historiador o que se deu no decorrer dos séculos, mas não dá a ver com que direito isso se deu. Feita a averiguação do que aconteceu, seria preciso discutir a autoridade dos bispos, escritores e concílios que contribuíram para a estipulação do catálogo sagrado. Dessa forma, nós vemos que o simples estudo da história do cânon não basta.
requer um critério deduzido de outra fonte que indique quem tinha e quem não tinha autoridade para falar no assunto. Em consequência, muitos protestantes reconhecem que a história do cânon não fornece solução plenamente segura para o problema. Como se entende, seria em vão apelar para a Bíblia mesma em vista de uma solução, pois nela não se encontra o catálogo dos livros inspirados. Isso mesmo, e tendo em vista a precariedade dos diversos critérios que foram expostos aqui, verificamos que não há outro capaz de resolver a questão senão o testemunho da tradição oral, que sempre acompanhou os livros sagrados. A tradição oral, sendo anterior à Bíblia, inclusive, é o único critério para se elucidarem as questões sobre a Bíblia, a começar pela questão principal, ou seja, quem me garante o que pressuponho no estudo da Escritura, isto é, que tais e somente tais livros têm a autoridade divina? Naturalmente, não qualquer voz da tradição merecerá crédito, mas sim aquele testemunho constante e unânime que, tendo atravessado ininterruptamente os séculos, hoje se reflete no magistério da Igreja. Será preciso, portanto, reconhecer o seguinte: desde os primórdios do cristianismo, o Espírito Santo foi assistindo aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, a fim de que distinguissem livros inspirados e não inspirados. As dúvidas que surgiram nos 4 primeiros séculos a respeito de um ou outro escrito foram finalmente resolvidas de modo autêntico pelos concílios, que desde o ano 393, o concílio de Hipona, definiram o cânon bíblico tal como ele ainda hoje é reconhecido na Igreja Católica. Os concílios reunidos em Cartago nos anos de 397 e 419 repetiram tal catálogo. O mesmo foi feito pelo Papa Inocêncio I, que em 405 mandou a Exupério, bispo de Tolosa, o elenco dos livros sagrados. O Concílio de Florença, em 1441, o reafirmou, assim como os concílios de Trento, em 1546, e do Vaticano I, em 1870. Observamos, de resto, que a própria Escritura apela para a tradição oral como para o tesouro onde se deve procurar a solução dos pontos obscuros que a Bíblia mesma não resolve. Assim, por exemplo, Paulo admoesta Timóteo e recomenda a leitura das Escrituras à luz daquela tradição oral que Timóteo, por sua vez, deverá transmitir a seus discípulos. Ele diz assim: tu permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Desde a tua meninice conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a tua salvação. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tá aí. São Pedro, por sua vez, também alerta os cristãos contra qualquer interpretação subjetiva da Escritura, recomendando, de novo, fidelidade ao ensinamento comum oral, que sempre acompanha e ilumina a Bíblia. Ele fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala desses assuntos. Nelas, há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, como igualmente torcem as outras escrituras para sua própria perdição, diz São Pedro. Em seu bom senso, o eunuco da rainha dos etíopes, como lemos em Atos dos Apóstolos, julgou que era incapaz de interpretar por si, sem magistério oral, o texto da Escritura. Ele diz assim: como poderei entender se alguém não me ensinar? Tão íntimo é o nexo vigente entre a Bíblia e a tradição oral que quem nega o valor dela se priva da única fonte de onde se pode vir, com certeza, a índole e a autoridade dos livros sagrados.
Negada a tradição oral, a autoridade da Sagrada Escritura é fundada sobre o sentimento ou os conceitos subjetivos do leitor, e cedo ou tarde vem a ser minada ou mesmo removida. Os mais adiantados mestres modernos do protestantismo já chegaram a considerar as Escrituras como simples testemunho da consciência religiosa dos antigos cristãos. Testemunho que não difere essencialmente dos demais livros da cristandade primitiva. Ou o cristão guarda a Bíblia e a tradição oral inteira, ou acaba guardando mais nada do depósito revelado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você ainda tem alguma dúvida sobre o cânon bíblico? Escreva aqui nos comentários para nós e dê um like também nesse vídeo, ok? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares aí nas redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda muito a evangelizar. Você ainda não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo, hein? Se inscreva agora, é de graça, ajuda muito o canal a crescer. Clica lá no sininho para receber todas as nossas atualizações, assim você não nos perde de vista, não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Afinal, nós temos vídeos diários, sempre ao meio-dia e mais de 120 novenas. E faça suas compras também na nossa loja virtual. Véus católicos, escapulários, flâmulas dos santos, mandrião para batizado e muito mais. Acesse elo7.com.br/Carol Heimann e esse link está aqui na descrição também. Que Deus te abençoe e salve Maria!